Esse é o Ford Territory 2024, modelo que tenta concorrer com o Jeep Compass e Jeep Commander, tudo num carro só, e eu mostro para você. Será que vale a pena pagar 209.900 nesse carro? Mas isso só depois da vinheta, então roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Se ficou com alguma dúvida com relação ao carro, deixa nos comentários que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro que a gente resolve e bora para avaliação. O Ford Territory 2024, ele vem com visual completamente novo e traz uma linha de visual mais próxima do que a gente vê dos outros veículos da marca. E mesmo sendo um carro com inspirações e raízes chinesas, podemos dizer que o Territory agora realmente é um SUV 100% visual Ford. Um dos principais elementos desse novo design do Territory estão aqui no farol, que agora traz a parte superior com o farol da luz diurna e o farol principal na parte inferior, que tem função automática, e essas novas rodas aqui de 19 polegadas. E quando eu te falei no comecinho do vídeo que ele tenta roubar clientes tanto do Compass quanto do Commander, é por conta desse porte aqui. Ele tem porte de Commander com 4,6 metros de comprimento e com 2,7 metros de entre-eixos. Isso para um carro, um SUV de 7 lugares. Então ele é bem grande e com bastante espaço lá no interior. Mas antes de mostrar lá dentro, se liga no porta-malas. Aqui na traseira, visual também bem condizente com a linha de veículos SUVs da Ford. Mas o porta-malas, se liga no tamanho. Dá para abrir aqui apertando, dá para passar uma capoeira aqui embaixo. Eu sou péssimo de arte marcial, não vou fazer isso. Ou através da chave. Vou pelo simples, basta abrir aqui e são 448 litros de volume. Espaço que na realidade parece bem maior do que ele diz na ficha técnica. E um ponto positivo para quem detesta aqueles kits de reparo de pneu é que ele tem step. É step de uso simples, com velocidade controlada? É, mas é um step para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro test drive com o resto dos carros e te explico na hora de dirigir. Então bora lá. O Ford Territory vem equipado com motor 1.5 turbo, que gera 169 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Não é uma baita potência, não é um número que vai te surpreender no seu dia a dia, até porque a gente está falando de um SUV muito pesado, ele tem um pouco mais de 2 toneladas. Então, se for fazer a relação peso-potência, nem em sonho dá para você pensar que você vai conseguir se aventurar a ter uma condução mais esportiva com esse carro. Mas o ponto positivo, para mim, não é nem a questão da motorização. Para mim é o câmbio que esse carro utiliza, que é um câmbio de dupla embreagem em 7 marchas, que é uma dupla embreagem banhada a óleo, não é um câmbio power shift, tá? Você pode até parar para analisar e pensar, poxa, câmbio dupla embreagem na Ford é um câmbio power shift. Não é o caso. Aqui é um projeto novo, bem diferente, e que é ele que dá o tom aqui da condução do veículo, que torna ele um carro bem interessante, bem inteligente na hora de dirigir. Esse câmbio ele consegue aproveitar muito bem as faixas de torque do motor, mesmo sendo um motor de baixa potência, e ele consegue deixar o carro sempre numa condição de rodagem muito boa. Claro, não espere que você vai fazer uma super aceleração, um 0 a 100, o carro vai ser um campeão nas ultrapassagens, não vai, porque essa não é a proposta do Territory. A proposta dele é de ser um SUV espaçoso e extremamente confortável, e é exatamente isso que ele consegue te propiciar. Mas, pensando assim, o que é negativo nessa relação de motor e câmbio? Primeiro, por ser um SUV pesado, o consumo de combustível dele, para mim, é algo que você precisa colocar no papel e ver se realmente vale a pena. Ele tem uma proposta de ser um carro que concorra com o Compass e com o Commander, que seja um carro mais espaçoso do que o Compass, mas que consiga oferecer um espaço interno como o do Commander, só que sem os 7 lugares, caso você não precise deles. Então, nesse ponto é ok. Mas ele é um SUV muito grande, com baixa potência, e que no fim das contas acaba bebendo bem mais, talvez, do que você esteja esperando. Esse motor 1.5 turbo ele não é flex, ele bebe só gasolina, e nos nossos testes aqui, ele teve números bem inferiores ao que é relatado oficialmente pela marca e pela medição do Inmetro. Lá ele tem uma média de 9 km por litro na cidade, aqui usando de maneira bem tranquila, com total parcimônia do mundo, você tem um carro que faz uma média de 6,5 km por litro com gasolina na cidade. Na estrada os números foram bem melhores, a gente conseguiu fazer uma média
de 13,2 km por litro na estrada, então se você usa o carro na estrada, talvez seja uma proposta que não seja tão ruim assim. Um outro problema para mim em relação à proposta desse carro é com relação ao câmbio. Apesar do câmbio ser um câmbio muito bom, que tenha um comportamento bem inteligente na utilização do carro, ele é um câmbio que ele não permite trocas manuais. Ele não tem trocas manuais nem na alavanca, que é uma alavanca rotativa, e a gente não tem aletas aqui para troca de marchas. Isso prejudica principalmente se você for precisar fazer uma ultrapassagem em um momento que você tem a condição de entender qual é o momento certo, que você quer baixar 2 marchas ali e acelerar, aproveitar a faixa de torque do motor. E isso não é possível porque não tem essa possibilidade. Então você precisa o tempo todo depender do que o câmbio vai te oferecer. Não tem muito o que fazer. O que talvez melhore um pouco essa percepção, o que melhore um pouco essa qualidade de condução, é que aqui o Territory ele tem 4 modos de condução. E aí é um outro ponto que precisaria de uma boa revisão, um bom entendimento da Ford com relação à segurança e à utilização do veículo. Ele é um carro com 4 modos de condução, mas se você olhar aqui no console, não tem botões de acesso de modo de condução. No volante também não tem, e aqui no painel também não. Como que você precisa acessar os modos de condução do Territory? Por exemplo, eu deixei aqui espelhando o meu Apple CarPlay sem fio para te mostrar como que é esse processo. Então aqui com o carro em movimento, eu tenho que vir aqui nas telas de menu, voltar para Ford. Quando eu entrar aqui nesse menu inicial, ó, estou dirigindo, estou prestando atenção aqui. Eu tenho que arrastar para o lado e acessar os modos de condução. Então posso escolher Eco, o normal que eu estou agora, o esportivo e um Serra Colina. Agora imagina você num trecho de alta velocidade, em que você vai lá e vai selecionar o modo de condução. Selecionei o Eco aqui, por exemplo, eu estou na cidade para economizar combustível. Percebeu quanto tempo eu demorei para poder acessar essa tela? Quanto tempo eu precisei parar de olhar para frente para poder chegar aqui e acessar e fazer o que eu preciso? Então, isso atrapalha bastante. Um botão resolveria todo o problema. Outro problema, percebeu que eu acessei o menu e ele não voltou para a tela inicial? É um menu de arrastar. E ele continua aqui. E ele só vai voltar se eu voltar aqui. E voltar para o menu do Apple CarPlay por aqui. Todas as funções. Então, em 2 momentos, eu preciso parar de prestar atenção no trânsito para vir aqui e mexer nos modos de condução do veículo. Isso, para mim, é um ponto que mereceria sim uma atenção, porque já envolve segurança. E esse processo seria o mesmo se eu precisasse mexer no ar-condicionado do carro. Por exemplo, eu tenho aqui um menu para que eu consiga alterar a velocidade. Então eu posso vir aqui, clicar e reduzir a velocidade do ar. Isso eu consigo. Agora eu vou esperar ele voltar para o menu anterior. Se eu tivesse que mexer na temperatura, eu não tenho temperatura aqui. Não tenho função de temperatura. Para chegar no ar-condicionado, ou eu preciso clicar aqui para mexer na velocidade, e assim sim eu acessar o menu do ar-condicionado, ou a mesma coisa, vir aqui, clicar, voltar aqui na função Ford, aí eu tenho um menu de atalho aqui na parte de baixo, onde eu consigo acessar a velocidade do ar e a temperatura, que nesse carro aqui tem um ar-condicionado de 2 zonas, então motorista e passageiro conseguem ter a controle individual de temperatura para cada local do veículo. Então são 2 pontos aqui que a Central Multimídia ela é muito boa, ela tem funções muito interessantes, ela é muito inteligente, muito rápida, mas que apesar de toda essa inteligência, apesar da resolução dela ser muito boa, e compartilhar esse visual aqui bem semelhante com o que os veículos Mercedes têm, que é o MBUX, você precisa em vários momentos desviar a atenção do trânsito para conseguir acessar aqui esse menu. Agora aproveitando, mudando um pouco de assunto, falando sobre conforto, eu vim aqui especificamente para essa rua porque é uma das piores pavimentadas que eu conheço, para falar sobre conforto. Você vai perceber que o carro está balançando bastante, ele balança, mas ele tem uma calibração de suspensão mais voltada para o conforto. Então, mesmo com o carro balançando, a percepção de conforto que eu tenho é muito boa. Eu gosto bastante de como é a calibração dessa suspensão e eu consigo andar de maneira muito confortável. A proposta do Territory de ser um SUV confortável, para mim, ela
ela ratifica, ela confirma completamente quando eu ando num trecho desse jeito. Com bastante buraco, com bastante emenda de asfalto, muito irregular, e que eu consigo testar o quanto eu fico confortável nesses bancos. Por falar em bancos, são bancos que têm regulagem elétrica tanto para o motorista quanto para o passageiro, e além disso eles oferecem ventilação. Uma outra proposta sobre esse carro, que eu não cheguei a comentar com vocês, mas vocês estão percebendo aqui ao longo desse test drive, é com relação à qualidade do acabamento interno, que é a proposta desse carro em ser um carro mais premium. Esse carro, para mim, o que é interessante é o padrão de cores dele, que ele tem tanto aqui, o painel, a parte superior do painel, quanto o revestimento de porta superior, revestimento dos bancos. Ele não é preto, ele é um azul. Quando você bate o olho a primeira vez, você fala, caramba, é azul, é estranho, você não está acostumado, você não está preparado para ver algo que não seja preto. Dá um primeiro impacto estranho, porque você não é algo que a gente está acostumado. Mas é um acabamento muito bom, dá uma sensação de maior qualidade ao carro, é um acabamento de qualidade muito boa, ele é macio ao toque aqui, ó. Ele é um emborrachado bem gostoso, tem essa parte central aqui, que divide a porção superior e inferior do painel, que tem um enxerto aqui semelhante à madeira, tem esse material aqui, que é uma fita como se fosse um bronze, mesmo material das maçanetas, dá uma qualidade bem diferente pro carro. Para mim, a principal percepção que eu tenho do Territory, apesar de tudo que eu te falei, das coisas que me incomodam, poderiam ser melhores, é a percepção de premium, a percepção de um carro que consegue te oferecer a sensação de que realmente você está num carro de luxo. Então, para mim, isso é um ponto muito positivo do carro. Fora a qualidade do acabamento, a qualidade do que a gente tem aqui no interior do veículo, a gente tem itens de série muito bons, como por exemplo, a gente tem um teto solar panorâmico, a gente tem aqui o sensor de monitoramento de ponto cego, que é bem eficiente, tem um alerta de colisão frontal com frenagem ativa, caso seja necessário, tem um sistema de câmeras 360 graus de excelente qualidade, muito boa, assim, uma das melhores câmeras que eu tive a oportunidade de testar nos últimos tempos. Para mim, a referência nesse tipo de qualidade são os chineses do BYD, por exemplo. Câmera muito boa e é muito semelhante. E a gente não tem como falar que esse carro aqui é um chinês. Ele é um projeto chinês que é licenciado pela Ford aqui, vendido como um Ford no Brasil, mas ele é um SUV chinês. E ele tem uma qualidade de câmeras aqui muito boa, muito preciso, mesmo em condições de chuva, que é uma condição que atrapalha a utilização, mesmo em condições à noite, o sistema de luzes externas ali do veículo na traseira conseguem dar uma iluminação boa quando você engata ré, para você enxergar o que você precisa. Então isso é muito bom. É um carro que tem 6 airbags, tem os controles de tração e estabilidade, já que você já espera, e tem um sistema que te ajuda bastante, principalmente em estrada, no trecho que eu fiz, que é o sistema de piloto automático adaptativo. É um sistema bem preciso, bem atuante, que ele vai se guiar pelo carro à frente, com a distância que você consegue programar, uma distância mínima, e vai acelerar e frear de acordo com o que você precisa. Um ponto de melhoria nesse sistema, para mim, seria a inclusão de um contorno de curvas mesmo. Ele se baseia pelas faixas, ele tem um sistema de monitoramento, caso você esteja saindo da faixa, ele vai dar uma tremidinha no volante, vai só um alerta para você voltar, mas ele não é ativo do ponto de vista de correção. E até por isso, ele também não é ativo para poder te ajudar a contornar curvas no sistema de piloto automático adaptativo. Então, o volante é 100% seu o tempo todo e você vai precisar se preocupar com isso apenas no momento de direção. Ele é um sistema que te ajuda bastante, ele é bem sensível, então caso alguém venha na sua frente e corte, ele consegue controlar o veículo de uma maneira segura, ele não freia de uma maneira muito brusca. É um carro bem gostoso, bem confortável, que te oferece tudo que eu te falei, mais um excelente espaço aqui no banco traseiro, tem espaço para perna, um bom espaço para a cabeça, bem confortável, e um porta-malas ali para quem vai viajar, para quem usa sempre o carro carregado, para quem tem filhos, vai carregar carrinho de bebê, por exemplo. Tem um porta-malas bem grande ali que parece maior do que a ficha técnica diz, que ali diz de 448 litros, mas parece um porta-malas com bem mais de 500 litros.
Ele ficou mais bonito, tem um acabamento de ótima qualidade e é muito bem equipado. E para você que precisa de mais espaço do que um Compass consegue oferecer, mas não usa os 7 lugares do Commander, o Territory pode ser uma escolha perfeita e se encaixar para o que você precisa. Mas e você, por R$ 209.900, levaria o Territory a algum dos concorrentes ou apostaria em outro carro do mercado? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!